O tema dessa mensagem é Confessar é Possuir, parte 2, porque semana passada eu fiquei só no ponto 1, né? E agora tem uma introdução enorme também, até chegar no ponto 2. Mas eu queria orar, pedir para o Espírito Santo nos conduzir. Amém? Feche seus olhos, irmãos, por gentileza, curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós te agradecemos pelos cultos que tivemos até agora. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito Santo tem nos ensinado. Obrigado, Senhor, porque a tua graça tem operado algo tão poderoso, que apesar de nós, o Senhor tem gerado nos corações dos irmãos, Pai, no meu coração, no coração dos irmãos, o temor do Senhor. O Senhor tem trazido sabedoria através dos seus princípios, e nós precisamos e nós queremos, Senhor, continuar dependendo do Senhor. Então nós inclinamos o nosso coração, o nosso ouvido a ouvir tua voz. Espírito Santo, nós entregamos o nosso entendimento cativo ao Senhor, para que o Senhor venha ensinar-nos princípios poderosos de fé, para a glória do teu santo nome eu oro, Senhor. Amém? Marcos 11, 23, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Versículo base da nossa série. Outro versículo, Provérbio 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Forte isso aqui, irmão. Meu Deus, medita nesse versículo em casa, vai para casa, põe na geladeira, faz um cartaz, cola lá nas imãs de geladeira. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Uau! Então nós estudamos rapidamente o que os 12 espias foram. 2 entraram na terra prometida, o Josué e o Caleb, e os outros 10 morreram no deserto, ficaram lá. Então tem um tema aqui, na verdade sim, é uma frase que eu quase coloquei o tema da mensagem, o 2, mas eu não coloquei, é melhor deixar o ponto 2 só. Você é o que você fala e nós seremos o que nós falamos. E aqui eu preciso que você compreenda duas verdades. Primeiro, nós como indivíduo, pessoa, filho e filha de Deus, nós temos uma responsabilidade com a nossa salvação. Pastor, como assim? Quem me salva é Cristo, é óbvio, mas quem guarda a sua coroa é você. Então nós precisamos guardar a nossa coroa. Eu tenho uma responsabilidade com relação à porção de graça, de amor, de poder de Deus que foi derramado na minha vida. Mas tem uma segunda coisa. Eu não sou uma birruga no corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, igreja. Então se eu como indivíduo tenho uma responsabilidade, imagine como corpo. Então eu tenho responsabilidade sim como corpo de Cristo. Eu preciso sim discernir o corpo de Cristo e entender que eu serei o que eu falo, mas nós seremos o que nós falamos. Então nós como igreja local, nós precisamos aprender a declarar o que nosso Senhor tem para fazer em nós e através de nós, e entender que nós somos uma resposta de Deus para essa cidade. Que bom que alguns 10 creram. Nós somos sim uma resposta, não só a algo agora, mas talvez, irmãos, quantas irmãs do que oraram lá atrás, quantos joelhos dobraram lá atrás, quantos pastores missionários choraram por Guaratuba, pedindo uma transformação, pedindo que o poder de Deus salvasse, e isso vai acontecer. Agora, o navio e o leme. Tiago 3, versículo 4, diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo. Meu Deus! Irmãos, todo mundo sabe o que é leme? Tem alguém que não sabe o que é um leme? Então pronto, podemos ir direto. Pense um naviozão daqueles cargueiros enormes, irmão. Lógico que para os engenheiros que fazem os cálculos está super dentro do proporcional, mas para nós que não entendemos, somos leigos,
quando você vê um navio daquele tamanho, e o tamanho do leme que conduz aquilo tudo, a primeira vez que eu fui a Paranaguá e vi um naviozão daquele, deu para ver o leme, eu falei, só isso aí? Que direciona aquilo tudo. Eu pensei, eu falei, meu Deus, é muita coisa. Quando o leme vira para cá, o navio aponta para lá. Quando o leme vira para cá, o navio aponta para lá. Quando a minha língua aponta para lá, a minha vida aponta para lá. Quando a minha língua aponta para cá, a minha vida aponta para lá. É o que esse texto está nos ensinando. Então, queridos, eu quero trabalhar um pouco hoje sobre essa questão do confessar e possuir, mas o poder que tem aquilo que nós falamos. Deixa eu deixar algo claro aqui, eu não estou aqui trazendo uma mensagem de autoajuda, eu não estou aqui para fazer destravamento mental, ligar chave em ninguém. Eu estou aqui para dizer que tem fé na palavra que criou o mundo. Amém? Daqui a pouco estou falando coisa aí, não é verdade? Irmãos, para a direção que o leme da sua vida aponta, é para lá que você vai. Vamos continuar a palavra, você vai entender. Comece a apontar a tua língua para a direção da bênção. Outra verdade aqui, irmãos, as suas palavras estão marcando os limites da sua vida. As minhas palavras têm marcado os limites da minha vida. Se você fizer uma análise, prestar atenção, talvez você vai ver uma área da sua vida que não destrava, não desbloqueia, porque não anda. E já está até começando a achar uma ajuda externa, fora Jesus. Dá uma pensada, para e pensa, se de repente não são as suas palavras que estão te amarrando lá. Eu nunca consigo. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não vou conseguir. Sabe, irmãos, nós temos que entender que muitas vezes as nossas palavras estão nos limitando, sim. A gente até consegue, parece que tem um elástico amarrado. Você já viu? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. E às vezes acontece, você vai ficar vigilante. Você vai lá, tal, de repente, parece que tem um elástico te puxando. E você volta para trás. Por quê? Alguma palavra te amarrou. É uma palavra que jogaram na minha vida. Você é responsável pelo que você ouve, pelo que você fala. Você é responsável. Pastor, mas eu não sou surdo. Você é responsável para guardar o seu coração ou não. Visto a couraça da justiça, proteja o teu coração, porque é deles que provém a fonte de vida. Então, Mateus 12:37 fala assim: pois por suas palavras vocês foram absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Meu Deus do céu, irmão, olha só o poder que tem uma confissão positiva e uma confissão negativa. Eu escrevi uma dinâmica aqui. Se o que tem saído da sua boca é uma confissão egoísta, egocêntrica, focada no problema, é para essa direção que a tua vida vai. É para essa direção. De repente você começou tudo que sai da tua boca às vezes não é palavra de derrota, porque não presta, porque não sirve, porque isso, porque aquilo. Às vezes não é isso. Mas o que sai da sua boca é egoísmo, é egocentrismo, é problema. Você direciona a tua vida nessa rota, e o que vai acontecer? Você vai chegar num lugar. Qual lugar? Egoísta, egocêntrico e problemático. Talvez, não é que você foi, talvez você nem saiu do lugar, virou tanto que ficou dando em círculos. Nós precisamos entender que a confissão positiva, ela tem o mesmo poder, irmão. Se você foi derrotado em alguma área da sua vida, e não será mais em nome do Senhor Jesus, provavelmente você foi derrotado pelos seus próprios lábios. É muito forte isso aqui. Você talvez sem perceber ficou declarando palavras de derrota, e acabou colhendo a semeadura das suas próprias palavras. Então comece a mudar o que você fala. Vamos lá, vamos dar sequência. Números 14:28. Diz-lhes, olha isso aqui, irmãos, a gente sabe do contexto, né, disso aqui. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Cara, pastor, isso aqui é o contexto do povo entrando na terra prometida e tal. Agora me responde uma coisa, irmão: o caráter de Deus está expresso aqui, sim ou não? Sim. E o caráter de Deus muda por acaso?
O caráter de Deus não muda. Nós temos que entender que existe sim uma responsabilidade em nossa vida, mesmo salvos pela graça do Senhor Jesus, existe uma responsabilidade com o que nós fazemos com isso. Então é muito importante eu entender que esse texto aqui está, com certeza, está falando do povo que murmurou diante de Moisés, de Arão, falando mal da terra, infamando a terra, e depois Deus fala assim, ó, como vocês murmuraste a mim, o que vocês pediram que vai acontecer com vocês. Hoje nós sabemos que nós temos um intercessor que é Cristo Jesus, mas se a nossa confissão de fé, se a nossa confissão são palavras de derrota, irmãos, vai ficar complicado. O caráter de Deus se expressa, o caráter de Deus que era, que é e que há de vir, o de eternidade a eternidade, que não muda, não há sombra de variação nele. Olha esse exemplo poderoso, Hebreus 13, versículo 5: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 5: porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aí o versículo 6: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem fazer os homens. Você pode falar com assim, repetir assim? Porque Deus mesmo disse. Estão dormindo? A minha voz está cansada, não posso gritar muito hoje. Apesar que eu vou gritar, não adianta. Eu era daqueles caras que falavam assim, esses crentes que ficam gritando. Para que gritar? Crente errada, chata. Tinha mais alguém assim? Nossa. Ô irmão, eu ficava menos de 100 metros de uma assembleia, mas assembleia. Aquelas do fogo, irmão. Aleluia. Aí eu cresci do lado, eu falei, esses crentes agora, meu irmão, eu não sei o que fazer quando digo nós tiver 4 cultos. Minha garganta não vai aguentar. Fala assim, porque Deus mesmo disse. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, eu não temerei. Tem um detalhe aqui, no versículo 6. O que podem me fazer os homens? Só ninguém pode me tocar. Os homens, eu não sirvo a homens, eu não detenho os homens. Ei, você por acaso é um equino? O que é um equino? Alguém que é peixe? Não, você é homem e mulher. Então o que podem me fazer os homens? Inclusive você mesmo. Inclusive você mesmo. Essa mística de tirar a responsabilidade do cristão dele, para ele aprender a refletir nos outros, isso é coisa de evangelho fraco, de homem fraco. Homem forte que vive o evangelho forte, ele bate no peito, olha para mim. Igual Pedro e João fizeram, olha para mim. Homem, tem que ver, né? Você está aí aleijado aí da porta do templo, aí fazer o que, né, cara? Olha para Jesus, cara. O que eles falaram? Fizeram a porta formosa, olha para mim. Olhe para mim. Fantástico, irmão. Falar assim, olha para mim. Você pode chegar, andar pela rua, ir no mercado. Olha para mim. Com coragem. Entrar no mercado, né, para fazer compra. E de repente você vê alguém lá, sei lá, insensível, o Espírito Santo fala, olha por ele. E você vai orar pela pessoa, está tudo bem. Porque quando você chega, irmão, a glória de Deus está contigo. A atmosfera, a vibe muda, só de você chegar. Não precisa nem chegar empinado o nariz, chega de boa. A vibe muda. Está tudo bem com você? Você vai perceber, irmão, você vai perceber, não está, a pessoa nem te conhece. Posso orar por você? Posso. Olhe para mim. E olha bem nos olhos da pessoa. Fala, Deus vai mudar a tua vida. Você confessou.
Você já vai entender o poder dessa palavra que eu estou falando. Irmão, por que nós podemos dizer com confiança? Porque são as palavras de Deus. A mesma palavra, irmão, que lá no início falou: haja luz. Puf, o sol pegou fogo. A mesma palavra que tinha um cara 4 dias morto, fedido já dentro de uma tumba, e de repente ouviu o cara morto, ouviu: Lázaro, saia para fora. E o cara veio. A mesma palavra que falou Talitá cumi, e a menina levantou, irmão. Essa é a palavra que está dentro de você. Esse poder está dentro de você. Tem que entender isso. Senão agora a moda é essa. Viramos crentes teóricos, que ama ficar discutindo a técnica de ficar dentro do naviozão. Irmão, o nosso prédio lá vai ser grande, vai ser poderoso, não vai ser um negócio fora do esquadro. Não, vai ser muito bem no esquadro, mas vai ser top. Cara, os arquitetos foram lá em São Paulo mandando foto para nós. Estamos aqui. Foram lá aprender como que vocês querem. Foram lá ver a ideia. Vai ser um negócio muito poderoso, irmãos. Eu sei que foi Deus que pediu para aqueles caras fazer. E vai, irmão. Sabe, aquele prédio lá, sabe por que aquele prédio vai existir? Porque Deus falou que flechas seriam lançadas para todos os cantos do mundo. E flecha, quanto mais longo for o tiro dela, mais forte tem que ser o arco. E aqui ninguém é abóbora, nós somos videira. Abóbora que cresce no chão, irmão. Videira precisa de treliça. Videira precisa de estrutura para dar fruto. A abóbora nasce no chão, mas nós somos videira frutífera, aleluia. Amém? Jesus, a videira, a oliveira verdadeira, está tudo ali. Então essa palavra poderosa existe, está dentro de nós. A palavra de Deus tem esse poder criativo de transformar circunstâncias. Eu não sei que tipo de caos que você está vivendo, que área da tua vida que de repente deu um BO sinistro. Eu vou te ensinar a resolver. 2 passos. Primeiro, reconheça que tu é fraco, tu erra. Não existe super-herói. Assisti hoje com meus filhos o Homem-Aranha lá, que eu nunca tinha assistido, dos 3 juntos. Chorei no filme. Aí eu choro com o Homem de Ferro morrendo, irmão. Chorei com Treinando o Seu Dragão 3. Choro. É massa. Nós tivemos um acampamento Kids uma vez, que o tema era super-heróis. Irmãos, foi muito massa a sacada que os líderes tiveram. Falaram dos super-heróis tudo, mas todos eles sentaram aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. Cara, eu não sei que tipo de problema é que está, mas primeiro, aceite a sua fraqueza. Se humilhe diante de Deus. E depois, começa a confessar a palavra que muda as coisas. Começa a martelar na terra as verdades do céu. Porque as verdades, irmãos, do céu. E o verbo se fez carne. Então, todas as promessas que estavam feitas na Bíblia desde o início, nós temos em Jesus o sim e através dele o amém. Então comece a declarar isso da tua vida, comece a declarar isso com força, irmão, com fé. Amém? A palavra de Deus criou tudo que existe, meu. A palavra de Deus não perde o poder. Sabe por quê, irmão? Olha só. Seca-se a erva, seca-se a flor, mas as palavras do Senhor... Passam-se o céu, passa-se a terra, mas as palavras do Senhor... Então não interessa a circunstância que você esteja vivendo, confesse a palavra do Senhor. Amém, querido? Agora olha só, meu irmão, contrário para você entender, se você quer ter uma vida de vitória, de vencedor em Cristo, na sua vida espiritual, financeira, na sua saúde, na sua família, você vai ter que declarar a palavra de Deus na tua vida. Vai ter que. Agora,
Se você está esperando Deus fazer um milagre na tua vida, para depois, primeiro fazer o milagre, para depois declarar a palavra, está errado, você não vai conseguir. Qual que é o tema da série? A fé que move montanhas. Se não, irmão, você vai assim, move a montanha primeiro para eu ter fé. Não, não é assim que funciona. Eu tenho fé que move montanhas. Se você crer no seu coração, você dirá esse monte, atire-se no mar, e você não duvidar no seu coração, vai acontecer aquilo que você está dizendo. Então eu não sei qual que é a montanha que está na tua frente, você gostaria que ela se atirasse no mar, irmão. Comece a declarar. Comece a ver a motivação do seu coração. Comece a ver aquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida. De repente, essa montanha para você está te atrapalhando de enxergar aquilo que Deus tem para você. Pois então comece a declarar que você vai enxergar quando essa montanha pinar da tua vida. Então não é assim que funciona. Você está enganado. Se você primeiro quiser um milagre, para ir declarar. Isso é testemunho, não é declaração em fé. Não é assim. O princípio de fé funciona assim: em meio ao caos, não, hora que fica tudo de boa, eu vou começar a declarar. Não vai dar certo. Em meio ao caos, você primeiro tem que declarar. Confessa as promessas de Deus. Toma posse delas no mundo espiritual. É aqui, ó. Pega para você. Declara que você já tem o milagre. Persevera em declarar. Persevera. Permita que essa palavra que trouxe a promessa transforme a tua vida. Porque às vezes a gente quer um milagre, mas não está pronto para receber porque não tem estrutura. Não tem estrutura. O vaso está trincado. Aí acha que Deus não sabe que o vaso está trincado, e acha que dá para faltar com sinceridade com Deus como a gente faz com os homens. Meu irmão, Ele te criou. Ele sabe o que está lá do profundo do seu coração. E se tiver que quebrar o vaso, irmão, quebra o vaso. Porque Deus não coloca óleo quente em vaso trincado, irmão. Porque o valor do óleo é muito caro. Deus não bota vinho novo em odre velho. Deus não remenda vestido velho. Deus faz novo, tudo de novo, irmão. Continue declarando, aí sim, esses milagres vão se manifestar na tua vida, cara. Fé bíblica, fé baseada nos princípios de Deus. E outro momento a gente vai ministrar sobre fé circunstancial versus fé bíblica. Você vai se escandalizar com a fé bíblica. Você vai perceber quantas coisas loucas Deus faz através daqueles que têm uma fé bíblica. Coisas loucas. E agora sim, o ponto 2 da mensagem toda. Suas palavras podem se tornar um canal do poder de Deus. Fala assim: as minhas palavras podem se tornar um canal do poder de Deus. Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha o poder disso aqui. Existe uma dinâmica, irmão. Eu gosto de analisar algumas coisas. Às vezes eu fico observando as coisas de Deus fazendo assim, contemplando. Eu, Michel, sou contemplativo assim. E eu gosto de aprender com a dinâmica das coisas. E o reino dos céus tem dinâmica. Não é dinâmica da célula, tá, irmão, que faz brincadeirinha, tá? Não, é uma dinâmica, uma forma, um modus operandi de acontecer. A confissão, ela precede a posse. Se nós declaramos palavras de derrota, a nossa posse é derrota. Mas se nós declaramos, deixa eu só dar um parênteses rapidinho aqui. Eu não estou falando, irmão, que diante do Senhor, no teu quarto de oração, lá onde você fecha a porta do quarto, você não pode chorar. Pode, deve. Eu estou falando que é importante sim você ir para o teu lugar, e lá você confessa, lá você chora, lá você, no teu quarto fechado, você fala. Se tiver que reclamar, reclama. Se
tiver que brigar, briga. Fale, mas também ouça. Porque eu já vi, irmão, eu oro 3 horas por dia, você vai ver o cara orar, o cara não para de falar. Eu fico imaginando Deus, só falta Deus molhar o dedo, que molhado brilha, né? Ele vai ver melhor. Posso falar? Então lá no teu quarto de oração, fale, bote essa dor, coloque esse momento, fala: Deus, eu não consigo, Deus, eu estou me sentindo derrotado, Deus, eu estou me sentindo assim, Deus, eu acho que eu não consigo, Deus, lá você chora. Um ambiente de edificação de fé, do discipulado, lá você também pode falar. Agora, irmãos, quando você anda aí no mundo, cara, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra do Senhor nos ensina que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. O mundo está olhando para a igreja, e vai olhar cada vez mais. Agora, olha para a igreja e vê o que? Um crente, pois é, ó céus, ó vida, eu estou indo lá na igreja, na pasteante lá, mas, eu estou me sentindo tão derrotado. Não. Então a confissão precede a posse. 3 passos, irmão, para você pegar isso. Vou escrever um livro, 3 passos para conseguir a vitória. Não vou não. Primeira coisa, creia no seu coração, irmão. Creia no teu coração. Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Você vê que a palavra é tão importante que até para gerar fé, ela é fundamental. Aí eu falei, num dos cursos eu falei assim: mas eu não sabia, agora você sabe. Eu não fui avisado. Como diz o filho do Máximo, lá no juízo, telão do céu, Deus, o cara vai, foi por causa do fulano da igreja tal, fiquei ferido, por causa do outro fulano, não fez isso. Eu não fiz por causa, por quê? Por causa. Aí eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, tá, irmão? São Pedro, liga o telão aí. Dia tal, hora tal. Aí está lá o pastor Michel do jeito dele, mas está falando. E aí? Consegue imaginar a cena? Nós todos estamos indesculpáveis diante do Senhor, irmão, quando nós sabemos. Lógico que Deus leva em consideração o tempo da ignorância, mas Deus também leva o tempo da maturidade que a pessoa tem. E quando é ouvido, eu nunca vou esquecer, irmãos, o dia que o meu pastor chamou, nós fomos lá para Santarém, vivemos uma experiência poderosa. Ele chamou a nossa equipe que estava lá e falou assim: agora vocês sabem, a responsabilidade de vocês aumentou. Agora vocês sabem, a responsabilidade de vocês aumentou. Creia no seu coração. São mais de 8.000 promessas que estão na Bíblia. Sabe qual é o problema? A gente, muitas vezes a gente gosta de ficar lendo a Bíblia para preparar a pregação, para ficar rebatendo alguma coisa. Dá um time disso, é importante você saber. Mas mais do que isso, se alimente dela. Às vezes nós conhecemos cristãos que passam a vida preparando o banquete para os outros. Deus preparou esse banquete para você. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então assim, pare de se preocupar tanto em alimentar os outros, comece a alimentar você, para que você tenha promessa, e em cima dessas promessas, você viva o que o Senhor tem para você. Confesse, crê no seu coração. 2, da confissão precede a posse. Você tem que crer naquilo que você está falando. Eu tenho promessa, eu vou declarar porque o pastor mandou. Não vai. Outra coisa, irmãos, é importante você ouvir mensagem, é importante você aprender, claro que é, mas existe uma promessa, irmão, poderosa, é aquela que você garimpou, é aquela que você encontrou, não aquela que um dia você, eis que te digo, não, é aquela que você garimpou. Essa entra aqui, ó. Aquela que o Senhor revela dentro de você. Amém, querido? Então, creia naquilo que você falou. E outra, quando você começar a crer naquilo que você fala, o maligno vai se levantar. Por quê? Enquanto você está quieto, só aqui, ó, a impressão que eu tenho é que o diabo fica assim, ó.
Mas a hora que você começa a declarar, se posicionar, que vai acontecer isso, porque a palavra do Senhor diz isso: eu sou uma bênção, a minha família vai servir o Senhor, meus filhos serão poderosos nessa terra, a minha esposa é uma bênção, meu marido é uma bênção, e os meus filhos isso, e a minha igreja isso, e todas essas coisas que você vai começar, o diabo, você se posicionou, então vamos. Ele vai começar a lançar palavras contrárias, o diabo vai começar a trabalhar em circunstâncias para te mostrar o contrário. Pastor, será que vai? Irmãos, matar, roubar e destruir é a única função que esse bicho tem. Não tem outra coisa que ele sabe fazer, só isso. Então uma fé baseada na palavra, irmão, uma fé bíblica, te leva a experimentar, sabe o que? A fidelidade de Deus. Fé bíblica te leva a experimentar a fidelidade de Deus. E o terceiro para essa tua palavra, a confissão precede a posse, é o resultado. Você vai ter aquilo que você pediu para o Senhor e está confessando. Terceiro ponto da mensagem: as suas palavras podem se tornar instrumentos de Deus. Não. As suas palavras podem se tornar instrumentos de Satanás, irmão. O diabo não tem mais poder, amém? Sim ou não? Olha, deixa eu desmistificar um negócio aqui, irmão. O diabo tem poder. Não, ele não tem poder. O diabo tem legalidades. Você vai ver. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição. Olha esse texto, irmãos. Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Olha o que Jesus fez. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Cara, Jesus, quando venceu o diabo, quando venceu o pecado, quando venceu a morte, ele desarmou Satanás, tirou todo o poder que ele poderia ter, arrancou dele. Agora, então por que o diabo deita e rola às vezes? Então por que o diabo faz de tudo para roubar aquilo que Deus deu para você? Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar com muito amor e com muito carinho. Como que ele começa a operar? Dardo inflamado. São pensamentos pequenos. É a dinâmica. O diabo, irmão, ele não é um ser superdotado. O diabo, ele pensa como os homens. Pastor, como que você fala isso? Quando Pedro quis dar uma de louco e tirar Jesus do propósito, é a reda de Satanás. Porque você pensa como os homens. Pensamento do diabo, quer ver como que o diabo pensa? Pensa igual ao ser humano. Como ele não tem o poder criacional, agora a palavra de Deus que está dentro de você tem. Aí o que acontece? Ele começa a jogar dardo. E como que ele joga dardo? É a projeção, ele projeta em você o que ele é, um derrotado. Ele projeta em você uma mentira, um engano. E ele começa da seguinte forma: ele usa a primeira pessoa, é porque eu sou derrotado, porque eu não consigo vencer o pecado, porque eu sou fraco, porque eu isso, porque eu aquilo. Aí quando você cede e fala é verdade, ele começa, você não presta, ele muda a sintonia, porque agora que ele te derrotou, agora que ele te derrubou, agora ele quer pisar na tua cabeça. Mas espera aí, está invertido isso aqui. Quem que pisa na cabeça do diabo? Jesus em nós, irmãos. Não há poder nenhum na gente, exceto o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, aquele que estava oculto dos mistérios dos séculos, que se revelou a nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Esse tem poder. Agora, por que o capeta deita e rola às vezes, irmãos? Porque nós aprendemos a ler muito às vezes, a ouvir muito, a teologar muito, a teorizar muito, e esquecemos de uma coisa simples: revistam-se da armadura de Deus.
Põe o capacete. Você vai começar a enxergar as coisas pela viseira, pela lente de Deus. Você vai começar a ouvir as coisas que passam por um filtro de Deus. A tua boca vai ter um guarda na tua boca segurando, que é um capacete. Coloca a couraça da justiça, que protege você nas costas, teu peito, a couraça da justiça. Ou seja, você não vai precisar tentar operar a tua justiça, até porque a tua justiça é meio fedida. A nossa justiça de homem. Sabe? E mais uma coisa, vai saber pegar a espada. Espada do Espírito, a palavra de Deus. Agora, você vai aprender a levantar o escudo da fé, cara. A palavra de Deus diz assim, que com esse escudo da fé, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ai, pastor, o senhor já sabia, então por que às vezes o diabo está deitando e enrolando em alguma área da tua vida? Faz uma análise. Jogou uma seta, aceitou. Jogou outra seta, aceitou. Aumenta o dardo, acertou. Agora joga uma flecha, acertou. Joga logo uma lança, que o homem não levanta o escudo. Aprenda a levantar o escudo da fé. No que? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é: e o verbo se fez carne. O próprio Jesus. Então entenda isso, porque muitas vezes está rolando por quê? Porque você não está embraçando isso. Embraçar, pôr no braço. Força. E outra coisa, irmãos, que é uma dinâmica terrível. O Senhor nos ensinou que uma dinâmica, ponto 1 e ponto 2. Ponto 1, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ponto 2, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Verdade bíblica. O que acontece? Uma seta às vezes encontra lugar num coração, de N maneiras pode estar o coração do homem, que é enganoso. Encontra. Aí aquela mentira começa a operar uma verdade na mente da pessoa, uma pseudo-verdade. Então a pessoa não está mais crendo numa verdade, ela está começando a acreditar numa mentira. Ela para de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e começa a se sujeitar à mentira do diabo e a resistir à verdade de Deus. Agora olha aqui para mim, isso piora a situação da pessoa, porque isso torna uma pessoa soberba. A pessoa fica soberba, fica arrogante, e a palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos. E a palavra usada é a mesma, resistir ao diabo é a mesma que Deus resiste aos soberbos, ou seja, a mesma intensidade que nós temos que ter para resistir ao diabo, não é ficar, eu vou aguentar apanhando, eu falo, sai daqui! É falar, sai daqui, pé de gancho. É resistir, é se posicionar, é uma postura de igreja madura, forte, cheia do poder de Deus. Não é ficar apanhando, encolhido. E resistir ao diabo. Mas quando eu inverto essa polaridade e eu começo a me sujeitar à mentira do diabo, e naturalmente eu começo a resistir à verdade divina, trazendo uma soberba e uma arrogante para o meu coração. Isso torna a situação da pessoa mais difícil. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. É difícil, irmãos, é difícil ajudar quando esse estágio está aí, é muito difícil. Então, leia comigo Tiago 3, versículo 5. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Agora vem uma coisa forte, irmão. Não sou eu que estou falando isso aqui, foi a Bíblia, mas olha aqui para mim. Atos, capítulo 2. E descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Calma, Yaline. Olha só. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, o que acontece com a gente? Nós começamos a testemunhar de Jesus.
E quando que o nosso testemunho não é de Jesus, mas é das obras do diabo? Qual é o espírito que está operando? Não responda, só pensa. É a Bíblia que está falando isso. O diabo coloca fogo do inferno na língua e ela começa a incendiar toda a vida. Palavra de derrota, palavra de incredulidade. Nós temos sabedoria, a gente tem que constatar as coisas. O fato é esse, Como que nós vamos operar? Com fé. Como que nós vamos trabalhar isso aqui? Com fé, com uma postura de arrependimento, quebrantamento, dependência de Deus e autoridade celestial. É assim que uma igreja caminha, irmãos. É assim que você deve caminhar na tua vida aqui na terra. Precisa mudar, virar essa coisa. Provérbio 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias da sua alma. Ai, como eu estou angustiado, como eu estou. De repente, se tivesse guardado um pouco mais a sua língua, você não estaria vivendo uma angústia tão grande. Amém, querido? Como que a minha boca pode se tornar um instrumento de Satanás? Guaratuba, essa terra aí. Porque Guaratuba? Guaratuba? Irmão, quer arranjar treta comigo? Fala mal de Guaratuba. Estou falando sério. Eu fico tretado, eu fico meio... Então, se você gosta de falar mal de Guaratuba, quando estiver comigo, não fale, porque a probabilidade é um... Sabe por quê? Porque Deus falou que essa cidade seria de Jesus. Porque Deus falou que onde plantar a planta dos seus pés, aquele lugar será abençoado. O Senhor falou: se tu uma bênção, e Deus me plantou aqui em Guaratuba, então vai acontecer. E se Deus falou para você que a tua família é uma bênção, então é aqui que você vai ser uma bênção. Não fuja da responsabilidade de mudar uma cidade. Não fuja da responsabilidade que você tem como cristão de mudar a fibra moral de uma cidade inteira. Isso pode acontecer e vai acontecer. Olha para mim. Você tem que ser esse tipo de crente. Ei, querido, olha para mim. Aleluia. Tem crente nessa igreja. Mas o combustível, o dezão do crente vale mais. Quem já ouviu essa, irmão? A primeira vez que eu falava, eu falei assim: dezão é dezão, cara. Daí ele falou assim: espera. É impressionante, irmão. É impressionante. Não é que o teu dezão vai comprar mais pão que o pão do outro, mas o teu pão demora mais para acabar. Quem já experimentou esse tipo de loucura, irmão? Subamos animosamente e possuamos essa terra, irmão. Testemunho de Jesus é falar das coisas que Jesus tem feito. Testemunho de Jesus é fazer aquilo que Jesus já fez na tua vida. Não, o dia que eu for milionário, eu vou testemunhar. Você está respirando, querido? Já testemunhou hoje da vitória que você tem? Ele está vivo. Quando você começa a falar as coisas do diabo, você está fazendo o quê? Você está testemunhando do diabo. Você não está glorificando a Deus. Porque isso, porque aquilo, sabe? Eu não estou falando de você ser reclamão. Eu estou falando de você murmurar contra. Apesar que reclamão é a linha fina, né? Está ali já. É reclamar, né? É a intercessão satânica. É verdade, profeta. Obrigado por me alinhar aqui já na lata. Boa. Eu falei assim, ó, reclamando ela bem assim ali no canto dela assim. Tipo, é sim. É impressionante como o diabo tem treinado pessoas que ao invés de falar do milagre que Jesus está fazendo, muitas vezes ficam fazendo o contrário. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você já falou o que Deus está fazendo aqui na Paz Church? Pastor, eu não sigo placa. Eu não te perguntei de placa, eu perguntei, já falou para alguém o que Deus está fazendo na tua vida aqui? Quem aqui
já viu no último ano, na sua célula, um milagre acontecer? Levanta a mão. Sabe por que muitas vezes a gente acha que não tem milagre? Porque nós colocamos o ISO miraculoso. Eu tenho o ISO do milagre. Eu vou ver se realmente é o milagre. Deixa eu pegar aqui meu livro ISO 1.000.000 celestial. Eu vou te dar um exemplo, irmãos. Um tempo atrás entrou uma mulher na nossa life group. Não sei se já faz um ano. Derrotada, irmão, pálida. Parecia um zumbi de tanto antidepressivo que estava tomando. Fora do ar. Um life group, irmãos. Ninguém fez um curso de desbloqueio mental e ativação do poder do positivismo. Sai fora. Não. Foi falar palavras de fé. De fé. Você vai vencer. Você vai vencer. Você tem que consertar aqui, tem que consertar aqui, tem que consertar aqui. Você entende inteiro. Então conserta que você vai vencer. Aí, irmão, passa um tempo depois, você vê essa família chegando na célula sorridente, feliz da vida, vem no culto, ganhando almas para Jesus. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é milagre. Eu não sei. A gente confunde milagre com operação de maravilha às vezes. Mas enfim, você já falou para o que Jesus está fazendo na tua vida? Já testemunhou, ou o que sai da tua boca é só crítica e murmuração? É crítico para tudo, né? Mas não tem coragem de abrir a boca para falar: na minha célula tem um casal que estava se separando e agora eles estão aceitando Jesus de volta, estão servindo a Jesus. Vem cá, vem aqui com a gente, vai conhecer. Não tem coragem. Intercessor satânico, boca de gamela. Com amor e com carinho eu falo isso. Então não fique infamando a terra. Não seja testemunho do diabo, mas seja testemunho do que o Senhor está fazendo na tua vida, irmãos. Pelo menos na vida de outra pessoa. Se alegre, celebre a vitória. Pode vir, galera. Ah, pastor, mas Guaratuba tem gigante do tráfico, da prostituição, do carnaval, da religiosidade, da incredulidade, da falta de comunhão entre os pastores. Tem mesmo. Mas eu quero perguntar: cadê os Josué e os Caleb daquele? Vai ter, teve, tem e terá. Enquanto Jesus não voltar, meu irmão, vai ter. Mas dentro de nós tem um Espírito que fala: ser forte e corajoso. Tem um Espírito que brada dentro de nós: seja forte, seja corajoso, rapaz. Provérbios 16:23. O coração do sábio instrui sua boca, e aumenta o saber nos seus lábios. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Uau! Declare fé, declare fé, declare fé. Pastor, qual que é a nossa terra prometida? Não põe ainda, calma aí. Calma aí. O último slide. Pastor, mas isso aí tem que ver que isso aí é coisa lá do... Oi. Isso aí, pastor, é uma coisa lá do tempo do Antigo Testamento, não tem nada a ver com hoje. Espera aí. Você pega o Salmo 2 e você vê a escatologia do Salmo 2. Medite. Que as nações riem, se levantam contra o ungido e tal. Só que tem uma coisa no Salmo 2: pede-me e eu te darei as nações por herança. Josué 1:6: ser forte e corajoso, porque você vai possuir essa terra, o qual eu prometi por herança aos seus antepassados. Aí o profeta fala acerca de Jesus, ou melhor, o salmista fala acerca de Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança. Guaratuba é a herança do Senhor. Guaratuba é a herança dos filhos do Senhor. Coloca aí a foto dessa cidade linda. É a herança dos filhos de Deus. É a herança dos filhos de Deus, irmão. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. As suas palavras são um instrumento de Deus. Fica
de pé com aquela cara que acabou. Guardado por ti. Olha só. Romanos 10:8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós estamos pregando. Crie, por isso falei. Eu lembro como o Senhor fez esse salmo virar verdade no meu coração. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu entendi que não é para mim, é para Jesus. Jesus pediu as nações por herança. Jesus está no céu, eu sou a igreja, e eu como igreja vou possuir a terra para o meu Senhor Jesus. O reino de Deus vai expandir, o reino de Deus vai conquistar, e a minha responsabilidade como igreja em Guaratuba é, sim, conquistá-la para o Senhor Jesus. Em todas as esferas da sociedade, crente, cheio do Espírito Santo, homens e mulheres apaixonados por Jesus, discípulos de Jesus, fazedores de discípulos de Jesus, porque eu entendi que a palavra que muda as circunstâncias de poder está na minha boca. Então, irmão, não interessa a circunstância que você está vivendo, não interessa. Eu te ensinei a postura. Primeiro quebra, depois senta, aprende, levanta e caminha. Quebra, senta e anda. Sabe por quê? Porque é verdade, irmão. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ó, essa música fala que as minhas armas é o louvor e a gratidão. As mãos rendidas para cima, eu estou louvando. Eu louvo ao Senhor. Estou louvando ao Senhor. E a mão no teu coração é de gratidão. Todas as vezes que o diabo me cercou, as circunstâncias me cercaram de uma forma que eu e a minha esposa falaram assim: amor, o que nós vamos fazer? A única coisa que eu sabia fazer adorar, louvar. Dá vontade de sair cortando, dá. Mas você vai levantar suas mãos para cima, irmão, e vai adorar, vai agradecer. E não sei qual é a circunstância que você está, mas agora começa a declarar. Declare. Que eu luto minhas guerras, que eu luto minhas guerras, é assim. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Ó, para encerrar e para você que está aqui, que nunca entregou a vida para Jesus, sair correndo e entregar a tua vida para Jesus. Ah, pastor, faz o apelo. Não, eu faço o convite. Convite. Hebreus 4,14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então pensa, você crê que Jesus está lá, Ele penetrou, Ele entrou. Todas as bênçãos espirituais já estão com Jesus. Todas. Aí você
com aquele espírito de ousadia, de estar na graça do Senhor, sobe as regiões celestiais, pega as promessas, volta para a terra, caminha pelas promessas. Pensa, uma pessoa assim, aliada ao poder do Espírito Santo, e há uma família, um grupo de pessoas, há uma congregação que caminha assim. Sabe qual que é o resultado? Bíblia, Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, célula, ou life group, o grupo pequeno, no nome que você quiser dar, casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo. Ei, o que está acontecendo naquela igreja? O cara torcia para o São Paulo, o cara torce para o Corinthians agora, o que aconteceu com ele? Aquela família estava destruída, agora vivem o Evangelho, estão apaixonados. Aquele jovem estava indo para um caminho, agora está no caminho de Jesus. O que está acontecendo? Não é nós, irmão, não é nós. Continua o texto. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Permita tomar posse dessas palavras, dessas promessas. Comece a confessá-la, comece a vivê-la, que você vai ver o avivamento que essa cidade vai experimentar, irmão. Eu creio que Guaratuba vai viver, já está vivendo e vai experimentar o avivamento mais poderoso que essa cidade já viu, irmãos. Levante suas mãos. Assim que eu luto minhas guerras, As minhas armas. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas